Salve, salve, torcedor alviverde, graças a Deus, classificados em primeiro lugar, mas vamos falar a verdade, hein? O Palmeiras deu muito susto na gente e a gente traz um trecho aí do Linha de Passe, fazendo uma análise completa desse jogo, que o Verdão deu muito susto na gente, e sim, o Salvador, Paulinho, que saiu do banco de reservas para salvar o nosso Palmeiras e essa classificação em primeiro lugar. Então, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E aí, fã de esportes? Estamos chegando com Linha de Passe. O Palmeiras empatou com o Inter Miami, mas assim garantiu a liderança do grupo. E teremos um confronto brasileiro nas oitavas de final do Mundial, já está definidaço. À 1h de sábado vai ter Palmeiras e Botafogo, e você já sabe que às 3 terminando o jogo, ou né, um pouquinho depois, se tiver pênaltis, essas coisas mata-mata, né? Aí vai ter Linha de Passe também para analisar esse confronto. Então, confronto brasileiro marcadíssimo, sábado, 1h, Palmeiras e Botafogo no Mundial. E a gente vai analisar como é que foi esse empate do Palmeiras, que em algum momento até flertou com uma eliminação. O Porto estava por um golzinho do Palmeiras ser eliminado. E aí a coisa mudou completamente, o Paulinho fez a diferença, as substituições do Abel ajudaram demais, e aí o Palmeiras conseguiu o empate. Estou aqui com o Calçade e com o Jean Kubirner, estamos com Linha de Passe, com a festa do torcedor do Palmeiras aqui nos arredores, no bairro de Perdizes, perto do Allianz Parque, ali nas ruas, nas mediações do estádio do Palmeiras. A festa porque é uma festa de alívio. Incrivelmente, em algum momento, o Palmeiras teve a sua classificação, não só o primeiro lugar, a classificação ameaçada, faltava um golzinho só para o Porto, e aí o Palmeiras conseguiu buscar o empate que lhe dava a condição de líder do grupo, então vai ter o jogo contra o Botafogo, que foi o segundo do grupo B. O Botafogo jogou hoje, a gente já fez uma linha sobre isso, perdeu para o Atlético de Madrid. Festa do torcedor palmeirense, eu te pergunto, Geode, festa, alegria, mas com um gostinho ali de alívio, né, rapaz, porque flertou com o perigo algumas vezes. O jogo do Porto foi emocionante, né? Um 4x4 improvável. Pois é, tudo boa bem? Noite. Eu já falo bom dia, já que vocês são bom tão dia, técnicos. bom dia, bom dia, bom dia, William, Vitor, Birner, Calçade. Pois é, a torcida do Palmeiras estava prestes a cantar Ao Ali é o time da virada, Ao Ali é o time do amor, né? Num determinado momento ali, quando o Al-Ahly faz o 4x3, inclusive contra o Porto, no momento que o Porto até estava pressionando mais do que o Al-Ahly. Mas no fim das contas, o que valeu e o que pode ser elogiada dessa atuação do Palmeiras hoje é aquilo que a gente tantas vezes já elogiou em outras ocasiões em que o Palmeiras jogou mal, que é a resiliência, a competitividade, o fato de não desistir nunca, de continuar lutando até o fim, ok? As entradas positivas do Paulinho e do Alan, que foram realmente determinantes para que o time conseguisse, o próprio Maurício, né, que vem do banco também. Então, os 3 caras que saíram do banco acabam mudando o resultado, mas olha, de resto, acho que tem pouca coisa para ser elogiado. O Palmeiras tinha feito um bom jogo contra o Porto, o Palmeiras tinha feito um bom jogo, não tão bom quanto o jogo contra o Porto, mas contra o Al-Ahly na vitória, e que hoje acho que ficou muito abaixo durante quase que o jogo todo. Se você tirar os 15 minutos finais ali, sobretudo depois de ter feito o primeiro gol, aí sim o Palmeiras pressiona, busca o empate, consegue marcar pela segunda vez, mas de resto, assim, tem muita coisa estranha até, de difícil explicação, né? Eu acho que, para começar a escalação, eu até estava numa live antes do jogo, né? E a hora que eu vi a escalação, eu falei, bom, é aquela escalação que a gente tem que parar um pouco para pensar como ele vai montar o time se for num 3-4-2-1. No fim nem foi, acho que foi mais um 4-2-3-1 mesmo. Sim. Ele acabou mudando também o sistema, o que é de difícil compreensão, algumas escolhas, né? Quando ele perde o Aníbal, não colocar o Eime. Então, desde a escalação até a postura do Palmeiras em campo, até os erros técnicos enormes, um atrás do outro, de jogadores tecnicamente muito bons. Todo mundo muito abaixo hoje. Tudo de muito difícil explicação, é difícil encontrar os motivos e, como eu falei, no fim das contas, o que resta para elogiar dessa atuação do Palmeiras de hoje é a tal resiliência que a gente sempre elogia, a competitividade e o fato de que o time sempre acredita que é possível buscar um resultado, mesmo quando absolutamente nada indicava até os 30 minutos do segundo tempo que o Palmeiras pudesse buscar um empate perdendo por 2-0. Tem erro na escalação, Paulo? Cara, eu não vejo pelo seguinte, porque o Palmeiras já jogou dessa forma e teve resultado outras vezes, né? Assim, o Marcos Rocha não é um estranho, né,
O que ele tinha, ele vinha, era construindo um formato com o Giai, que é lateral direito também, Marcos Rocha é lateral, Marcos Rocha pode jogar por dentro, como você olha até pela movimentação dele, ele está muito por dentro, o Estevão aberto, então ele pode ficar ao lado dos zagueiros, porque é o seguinte, o Abel, às vezes, ele é obrigado, ele faz muito isso, a olhar para o adversário. Você pega o Inter Miami, o que é o Inter Miami? Ele joga no 4-4-2. Teoricamente, esse 4-4-2 tem Messi e Suárez à frente, que não vão marcar ninguém. Então é um time que não sobe para marcar pressão no adversário. Por quê? Porque o Suárez ele manca no aquecimento. Ele mal consegue andar. Você vai fazer o Suárez e o Messi aqui, ó, pá, dando na pancadaria com os caras. Não consegue. Não, nem se quisesse. Esquece. Mesmo se eles quisessem. Se eles se colocarem à disposição, o Mascherano tem que falar. Não. Então o que acontece? Aí tem inteligência do time, do jogo, do Mascherano, do Messi, do Suárez. O Allende, sem a bola, ele fecha 2 linhas de 4 e os outros 2 ficam onde ele quiser. Messi e Suárez. O Allende, camisa 21, volta, fecha a linha. Com a bola, o Allende vai para o ataque, o lateral sobe e o Messi vem jogar nos vazios. Então, você viu o Messi o tempo todo no vazio. Porque o Messi já... Como é que foi a vida no Messi a partir de determinado momento no Barcelona? Jogar entre linhas. Ele não joga colado no marcador, ele joga saindo da marcação. Hoje, mais ainda. E se for preciso baixar para pegar a bola do zagueiro, tudo bem. Então, teve momentos que o Messi vinha receber bola dos zagueiros, o lateral estava aberto, o Allende, que era, teoricamente, o ponta, para ficar mais fácil, estava do lado do Suárez, por quê? Porque é o cara que tem velocidade. O Suárez não tem a velocidade mais. Embora tenha feito um gol, tenha deixado o Fux sentado e o Lucas, o Evangelista. Evangelista. Também, quer dizer, um absurdo. Tecnicamente, eu nunca vi um Palmeiras tão mal. Porque, às vezes, um setor não está bom, um jogador não está legal. Hoje, ele foi generalizado por lances de cruzamento para ninguém. Aquela bola que vai para a linha de fundo, cruza para trás, para pegar alguém na marca do pênalti, não tinha ninguém. Jogador de frente para o gol que resolve passar a bola porque não tem a confiança de bater. Quer dizer, um negócio, sim, assustador. Assustador. Se você olhar só para o placar é absolutamente aceitável. Você fala, o Palmeiras tem 2 vitórias, o empate garante primeiro lugar, tá tudo certo. A maneira como o placar foi construído, ela é preocupante, porque este jogo não serve para jogar o Mundial. Esse jogo não leva o Palmeiras, este jogo ruim não leva o Palmeiras para outras fases. Então o Palmeiras tem que entender o que aconteceu, o que tomou conta da equipe, porque ele enfrentou uma equipe que não marca lá na frente, que te deixa chegar no meio de campo com a maior tranquilidade. Então a primeira fase de construção do Palmeiras é uma tranquilidade. Sim. Porque o Messi e o Suárez não vão bater em ninguém. Cara, e o Palmeiras assim não conseguiu jogar. Então é preocupante. Placar ok. Porque classificou, ficou em primeiro. Atuação desastrosa. É isso. O que explica, hein, o Birner, essa queda degrau a degrau do Palmeiras? Fez um bom jogo mesmo contra o Porto, parou no goleiro. Aí, pra mim, foi bom o jogo contra o Porto, sim. Aí contra o Al-Ahly já tem uma queda, né, considerável. E hoje a pior partida do Palmeiras, eu diria até, pior partida de um brasileiro na competição. De muito tempo do Palmeiras. E do Palmeiras de muito tempo. Acho que na temporada a gente não viu nada igual. Tão incompreensível quanto isso. Exatamente. Incompreensível. E não é colocar água no chope. Classificou em primeiro, tá ótimo, maravilha, tá ok, né? Mundial e tal, mas bacana. Não serve, né? Mas tem que ter um ponto de atenção, a gente está aqui para analisar isso. Boa noite, William, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. O Palmeiras que eu espero ver, que não precisa ser um Palmeiras primoroso, épico, espetacular, ainda não estreou no Mundial. Ele fez um bom jogo contra o Porto. Bom. O Porto não ganhou de ninguém. O Porto é reformulação, o Porto tem um elenco pior que o do Palmeiras, falei disso inclusive depois do jogo do Palmeiras e Porto. Pegou o Al-Ahly, o jogo estava travado até ter um gol contra. E aí o Al-Ahly foi para cima, o Palmeiras no contra-ataque, mas se defende muito bem. Hoje nem isso. Hoje nem isso se defendeu muito bem. O futebol que o Palmeiras jogou nesses 3 jogos, talvez não sirva nem para o Palmeiras passar do Botafogo. A minha questão é, o Palmeiras pode jogar muito mais. O Palmeiras tem o segundo melhor elenco entre as 4 equipes brasileiras que estão no Mundial. O Fluminense já fez um belo jogo contra o Dortmund, o Botafogo
fez um jogo épico defensivo contra o PSG. Desculpe. Fez um jogo razoável contra o Atlético de Madrid. Primeiro tempo contra o Seattle Sounders. Tudo bem. O Flamengo, a senhora partida contra o Chelsea, uma partida muito segura na estreia. E o Palmeiras ainda não jogou futebol que nem fica perto do que seu elenco pode oferecer. E eu tenho algumas questões com o Abel Ferreira. Vai lá. Parte delas explica o que está acontecendo. Primeiro, o Inter Miami é um time que tem muita dificuldade de saída de bola. É um time muito limitado tecnicamente. O Abel foi ultraconservador e, mais uma vez, começou o jogo sem pressionar a saída de bola. É sempre a mesma coisa. A pressão começa a 10, 15 metros ali da frente da linha do meio de campo. Quer roubar a bola, desculpe, ali, para, dali em diante, com o espaço aberto, fazer o gol. Eu entendo fazer isso em muitos jogos. Eu gosto da ideia. Não contra o Inter Miami. O Inter Miami, com um monte de dificuldade de sair jogando, você pressiona a saída de bola do Inter Miami. Você confia que no lançamento longo, contra o Suárez e contra o Messi, que vão ficar adiantados, como disse o Calçade, os seus zagueiros no corpo vão ganhar jogadas, vão antecipar, fisicamente muito mais inteiros. O jogo que o Abel fez hoje foi um jogo que não tem nada a ver com o elenco do Palmeiras. Tem a ver com um excesso de zelo, nesse caso desnecessário, do técnico do Palmeiras. Outra coisa, a construção ofensiva do Palmeiras, isso é na temporada inteira quase, tá? Não é só agora. Ela é de poucas alternativas com o Abel. É um time muito forte no contra-ataque. Alguns jogos têm umas tabelas que funcionam ali, mas depende muito das individualidades dos jogadores. E a jogada aérea é muito forte. Então tem virtudes. Só que esse elenco do Palmeiras é para muito mais do que isso. Esse elenco do Palmeiras é para jogar um futebol. Você assim, não precisa ser exatamente igual ao melhor futebol do Flamengo. Mas é para ficar em 80% do caminho dali. Ele tem um senhor elenco com jogadores de várias características e alternativas diferentes para essa equipe. E a impressão que eu tenho, eu espero realmente que ele me desminta ou que ele me contrarie, porque eu não estou fazendo uma afirmação definitiva, que ao longo da temporada ele saiba usar os jogadores melhor, ofensivamente, sem perder força defensiva. Porque a impressão que passa, ele está parecendo me lembrando um pouco o Simeone. Quanto mais jogadores bons você deu para ele, mais dificuldade ele teve. Porque tem que fazer o time jogar, o time não joga. E me parece, por exemplo, vou dar um exemplo. O Palmeiras vai pegar o Botafogo. 50-50. Não tem favorito. Sim. Porque eu repito, apesar de tudo que eu estou dizendo, o Palmeiras é muito forte. O Palmeiras tem todas as chances de ganhar do Botafogo, exatamente as mesmas chances que o Botafogo tem de ganhar do Palmeiras. Mas, taticamente, o jogo seria mais confortável para o Palmeiras. Não estou falando que seria mais fácil, só taticamente, que é só uma coisa do jogo. Tem o mental, tem o físico, tem o técnico, contra o PSG. Por quê? Porque o PSG ia fazer aquilo que o Palmeiras quer. Ter a bola, adiantar as linhas, dar espaço para o contra-ataque, pressionar alto, tudo exatamente como o Palmeiras gosta. Então, você me pergunta por que o Palmeiras fez isso. A ideia de jogo do Abel, eu discordo dela contra o Inter Miami e concordo muitas vezes. 2, a ideia mal executada, aí não é só o Abel, porque é um grande treinador, a gente olha para os jogadores. E 3, chega em algum momento, por ser o Mundial, está pesando. O que está servindo de estímulo para o Flamengo, o que serviu de estímulo para o Botafogo, o que serviu de estímulo no jogo contra o Fluminense, contra o Dortmund, está pesando para o Palmeiras. Talvez porque ainda não enfrentou um adversário como o Dortmund, ou um adversário como o Chelsea, ou como o PSG, que são adversários muito maiores que os adversários que o Palmeiras enfrentou. Então, eu não sei se essas são as explicações. Mas por que está pesando? Porque nos confrontos a responsabilidade maior era do Palmeiras? Porque não mobiliza e porque, de algum jeito, o Palmeiras com o Mundial tem alguma coisa ali que talvez esteja fazendo mas diferente. É o Mundial. Não talvez. Mobilizar é o Mundial, independentemente dos adversários. Fora que esse discurso não vale a partir do momento que o Palmeiras tem atuações completamente distintas contra adversários que nenhum deles é o... Então, assim, o jogo contra o Porto não se compara. São jogos completamente distintos. Mas o Porto não ganhou de ninguém. Não, o Palmeiras tem que jogar melhor contra o Porto, é normal. Assim, o Palmeiras é melhor que o Porto. Ué, mas então, assim, a lógica do discurso, ela tem que valer para... Se o Palmeiras tem atuações tão distintas durante a competição, porque para mim, assim, o discurso ele vale se você tem 3 jogos iguais. Mas você acha que nenhuma das ponderações que eu fiz é válida? Não, eu acho que... Só a última. Não, eu acho que a ponderação sobre a maneira de jogar, de fato, hoje, inclusive, ficou claro o tempo todo. No começo, quando o Palmeiras, em alguns momentos, aumentou a pressão ali na saída de bola, o goleiro jogava a bola... Totalmente. Assim, era óbvio que a postura que a gente viu diante do Porto,
que é muito mais time que esse Inter Miami, porque assim como ninguém vai me convencer de que o Botafogo é muito melhor do que o PSG, porque ganhou do PSG, ninguém vai me convencer que o Inter Miami é muito melhor do que o Palmeiras, Assina porque embaixo. quase ganhou do Palmeiras. Essas coisas assim, essas conclusões que saem a partir de jogos únicos no Mundial, a mim não pegam, sinceramente. 3 rodadas Agora, a gente redefine tudo. o Inter Miami é um time mais fraco, é um time que, se pressionado, entregaria a bola ao Palmeiras, como a gente viu em 2 ou 3 ocasiões, e de fato com isso eu concordo. A gente não viu o Palmeiras fazer. Por outro lado, eu me pergunto, e aí também eu discuto um pouco a escalação, porque se você usou o termo conservador... Ultraconservador. Ultraconservador, que é um termo que se aplica à postura do Palmeiras hoje na maior parte do tempo. O time que não conseguia atacar tudo. Por outro lado, que não conseguia pressionar, que não marcava alto, que não ousava como ousou até diante do Porto. Sim. Que é mais tímido que o Inter Miami, ou é mais perigoso, teoricamente, do que o Inter Miami. Apesar de não ter ganho nenhum dos jogos. O que eu me pergunto é, um técnico conservador... Na hora que ele perde o seu volante marcador, por que, e isso eu vou querer ouvir o Abel, vamos depois ver se ele explica, por que ele opta pela entrada do Lucas Evangelista e não do Emi Martins? Essa para mim é a grande dúvida, porque o Emi vinha sendo o volante do Palmeiras na temporada inteira. O Aníbal virou banco no começo do ano e ficou lá no banco, sentadinho. Na hora que começa o Mundial, para surpresa de muita gente, o Aníbal vira o volante marcador diante do Porto e faz uma grande partida. E talvez por isso se mantenha no time diante do Al-Ahly, quando ele se machuca. E aí quando ele sai, um técnico que eu concordo contigo, teve uma postura conservadora, abre mão do único marcador de fato que ele tem no banco. Só para explicar uma coisa, quando eu falo de conservador, eu não falo nem da formação. Então, eu falo da ideia de jogo, não é nem da escalação em si. Porque a formação ela é usada o ano todo. Então ele é conservador. Não, mas a formação, para mim, ela tem algumas dúvidas que assim, eu sempre gosto de dizer, cara, o técnico está treinando a semana toda, ele sabe que os caras... Ele é um grande técnico. É um grande técnico que analisa os adversários. Eu concordo com tudo que o Calçade disse. Porém, eu olho para algumas coisas da escalação de hoje e me perguntei isso na live pré-jogo mesmo. Eu falei, que estranho o Emi não estar jogando e ele colocar o Lucas Evangelista. Estranho com as atuações que vem tendo o Maurício, ele manter o Rafael Veiga como titular, porque o Veiga não está conseguindo jogar naquele nível. Jogo ruim do Veiga. Então, assim, eu não sei se também essas escalações têm a ver com já um olhar para as oitavas de final, porque ele sabia... Eu acho que é coisas que ele acreditou que eles poderiam trazer diante deste adversário. Por exemplo, se ele fosse realmente conservador, ele não viria com 2 volantes do jeito que ele veio hoje. Com esse formato. Não ele volantes. Com o Martínez e o Rios. Sim, primeiro volante aqui, ele não tem nenhum que ele usa. Exato. Ele não usa esses 2 como primeiros volantes. Então, assim, ele deixou o meio de campo talvez com uma transição mais rápida, com caras que atacam, que sobem, o Veiga. Quer dizer, tudo que ele pensou não deu certo, porque você tinha 2 caras de beiradas fortes, Facundo e o Estevão, um centroavante, que é o Flaco, que a gente mesmo falava, pô, o Flaco tem que jogar. Que fazia sentido, a troca, perfeito. Né? Aí, o Veiga, esse cara que está atrás, não trabalhou bem, os volantes não, eu digo, a atuação técnica. E aí você vai com a técnica péssima, porque esses caras não erram os passes que eles erraram. Perfeito. Não inverte as bolas que eles inverteram. O Palmeiras, esse time ele é construído para jogar bem, e ele joga bem. Ele vinha jogando bem. Aí você pegou um time que tem sérios problemas, com idade de jogadores. Caras, você não pode tirar mais do Luis Soares. Luis Soares fez um gol que... Sim, o Palmeiras não podia. Sim, o Palmeiras jamais poderia tomar um gol. O primeiro gol do Palmeiras tomou é pior do que o gol do Soares. O primeiro gol do Palmeiras... É muita falta de concentração. O primeiro gol do Palmeiras... Isso não vinha acontecendo mais. Nunca. Na temporada passada aconteceu bastante. Essas linhas altas que deixavam os adversários com todo o campo. Esse primeiro gol que ele toma, quando a imagem abre, né, na transmissão, ela é maravilhosa quando você vê o replay, porque é o seguinte, você pode subir. E todo time que sobe tem a seguinte formação: você prepara ele para defender. Então, nenhum time vai para o campo adversário, eu digo, seus zagueiros, e ficam ali em posições aleatórias. Você, que a gente chama de balanço defensivo, você está programado para
na possibilidade de perder a bola, cara, eles não conseguiram matar a bola que vem no meio de campo. Aí, porque é o seguinte... E no primeiro tempo não foi só nesse lance, né, Calçado? E Isso que impressiona. eu não colocaria o gol na conta do Murilo da lesão. Talvez ele até chegasse para atrapalhar, mas não dá para garantir. Eu vejo assim, o erro é lá na frente. Assim, na falta de pressão. É lá que você... Claro, de onde sai o passe. Um time que tem seríssimos problemas. Assim, o Inter Miami ele tem problemas, cara. Ele é um time com caras históricos do Barcelona. Você tem Messi, mas que já estão numa faixa etária que fisicamente... Tem o Busquets, né? O Luis Soares. Cara, Messi e amigos. Então não dá para tomar o gol que o Luis Soares marcou. E é um time que marca mal. Sim, porque ele deixou 2 sentados. E ainda virou o corpo e bateu. Porque aí ele sabe fazer. Ele sabe dar um corte com a direita e botar no ângulo com a esquerda. Cara, isso ele faz. O problema dele é a mobilidade. E o Palmeiras ofereceu isso. Então, assim, eu achei muito estranho. É muito estranho. Porque é generalizado. É generalizado. Foi com todo mundo. Com todo mundo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês do Linha de Passe, falando muito desse empate, desse jogo de hoje, que deu muito susto, sim, na nossa torcida, porque, sinceramente, a gente acha que o Abel realmente errou. Até eu já estava achando isso, mas unindo a opinião deles ali, cara, foi muito conservador. Você viu que realmente durante o jogo teve alguns lances que o Palmeiras marcou em cima a saída de bola. Eles se enrolaram, o goleiro se enrolou, que não conseguiu fazer o gol, tudo bem. Mas o Palmeiras tinha que ter mantido isso. Tinha que manter isso. A gente não sabe por quê. Vamos esperar aí a coletiva do Abel para tentar entender o que ele planejou para esse jogo. Todos falavam, claro, favoritismo é complicado, a gente não pode entrar em campo com essa questão de favoritismo. Mas a questão do Inter Miami, como eles deixaram bem claro, o Soares e o Messi não marcam ninguém. Então a marcação do Inter Miami nunca é muito alta. Então o Palmeiras tinha tudo para fazer essa marcação alta, complicar a saída de bola deles, e já através dos erros ali conseguir um bom resultado. Mas a grande verdade é que não só o Abel, mas o time inteiro não jogou bem hoje. Talvez pelo pedido do Abel, pelo que o Abel planejou para o jogo, para a formação tática que ele quis. Mas sinceramente, o Palmeiras deu um susto danado na gente, cara. Certo momento, igual foi falado aí. Se o Porto vencesse, dependendo da quantidade de gols, a gente podia ficar fora, perdendo o jogo. E faltou pouco para a gente não vencer o jogo. Mas a classificação veio com empate, o primeiro lugar veio. Agora, tem que olhar muito para esse time e esse jogo de hoje como experiência para jogar contra o Botafogo. Porque senão, cara, jogar igual jogou hoje... vai dar pra gente. É triste falar isso, mas esse jogo de hoje do Palmeiras realmente foi o pior jogo aí dos brasileiros, cara. Infelizmente. Contra o Porto jogou muito bem, contra o Alho jogou bem, não jogou tão bem contra o Porto, como foi o jogo do Porto, né? Mas o jogo de hoje, o Palmeiras, claro, teve vários lances, oportunidades e tal, mas tinha muito espaço pro Messi, pro time do Inter Miami. Então, rapaziada, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião? O que você acha que foi o erro aí? Foi do Abel? Foi de todo o time? O erro foi coletivo? Mas o mais importante de tudo é que o Palmeiras está classificado. Eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.